Eu me lembro bem daquele dia. A guerra estava no seu auge e nosso pelotão foi enviado para uma missão em uma floresta densa, conhecida por seu terreno traiçoeiro e histórias antigas que nenhum de nós levava a sério. A ordem era clara: atravessar a floresta e estabelecer um posto de vigia em um ponto estratégico. Parecia simples, mas desde o início, algo parecia fora do normal. Logo que entramos na floresta, a sensação de estar sendo observado tomou conta de todos. O ar estava denso e não havia um único som de animal, como se a natureza estivesse segurando a respiração. Eu pensei que era só a tensão do combate, mas a cada passo que dávamos, o silêncio ficava mais pesado, quase insuportável. Durante a noite montamos acampamento. Tudo estava quieto, exceto por um barulho distante que nenhum de nós conseguiu identificar. Parecia um gemido, ou um choro abafado, mas vinha de todos os lados, como se a própria floresta estivesse lamentando. Nosso sargento, um homem duro e calejado, mandou que ignorássemos e mantivéssemos a guarda. Mas aqueles sons, eles não nos deixaram dormir. Na segunda noite, o soldado Ramos desapareceu. Simplesmente sumiu. Um minuto ele estava ali, e no próximo, só restava seu equipamento espalhado no chão. Procuramos por horas, mas tudo o que encontramos foram pegadas que se perdiam na escuridão da floresta. Quando voltamos ao acampamento, percebemos que algo estava errado com os outros. Ninguém falava, ninguém olhava nos olhos uns dos outros. Todos estavam no limite, como se soubessem que algo ruim estava por vir. E veio. Na terceira noite, o caos se instalou. Acordei com gritos ensurdecedores e disparos. A floresta inteira parecia viva, com sombras que se moviam rápido demais para serem humanas. Não eram guerreiros inimigos, eram algo diferente. Ramos voltou, ou o que restou dele. Seus olhos estavam vazios, e ele estava coberto de sangue seco. Ele não falava, só balbuciava algo incompreensível enquanto se arrastava em nossa direção. Quando um dos soldados tentou ajudá-lo, Ramos atacou como um animal selvagem. Foi um massacre. As sombras levaram um por um, cada soldado desaparecendo na escuridão, gritando por socorro que nunca veio. Eu corri como nunca antes, tentando escapar daquilo que nem sequer conseguia entender. A floresta parecia se estender indefinidamente, sem fim, como se estivesse brincando comigo, me deixando pensar que eu poderia sair dali. Eu nunca mais vi nenhum dos meus companheiros. Quando finalmente saí da floresta, não era mais o mesmo. Ninguém acreditou em mim. Disseram que era o estresse da guerra. Mas eu sei o que vi, o que ouvi. Aquela floresta não era só um pedaço de terra. Era um cemitério de almas perdidas, presas em uma eternidade de dor e sofrimento. A guerra continuou, mas a floresta ficou ali, esperando por mais tolos como nós para engolir. E toda noite eu ouço aqueles gemidos, cada vez mais perto, como se eles estivessem me seguindo, esperando a hora certa para me levar de volta. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fui resgatado pela manhã por uma unidade de reconhecimento que encontrou meu corpo exausto e coberto de lama na beira da floresta. Eles me disseram que eu estava em estado de choque, murmurando coisas sem sentido, falando sobre sombras e vozes. Fui enviado para uma base médica atrás das linhas de frente, mas nem mesmo os médicos conseguiram tirar a sensação de terror que tinha se enraizado em mim. Passei semanas ali, tentando convencer a mim mesmo de que tudo foi um delírio, uma alucinação causada pelo cansaço extremo e pela tensão da guerra. Mas havia algo que não me deixava esquecer, algo que eu não contei a ninguém. Na última noite, quando estava correndo pela floresta, senti algo em meu bolso. Era uma pequena medalha que não pertencia a mim. Era a medalha de identificação de Ramos. Eu a peguei em algum momento, mas não me lembro como ou quando. E junto com a medalha, havia um pedaço de tecido rasgado, encharcado de sangue. O sangue de Ramos. Cada vez que olhava para aquela medalha, sentia um calafrio percorrer minha espinha. Eu a joguei fora, ou pelo menos tentei. No dia seguinte, ela estava de volta no meu bolso. Fiz isso de novo,
mas sempre a encontrava de volta, como se estivesse grudada em mim, como se Ramos estivesse tentando se comunicar de alguma forma. Os sonhos começaram logo depois. No começo, eram apenas flashes de memória, cenas da floresta, dos gritos, dos olhos vazios de Ramos. Mas com o tempo, os sonhos ficaram mais vívidos, mais reais. Eu via meus companheiros, mas eles não eram mais os mesmos. Seus corpos estavam dilacerados, cobertos de feridas que não cicatrizavam, e seus rostos estavam retorcidos em expressões de dor insuportável. Eles me chamavam, suplicavam por ajuda, diziam que estavam presos, que não conseguiam sair, que a floresta os havia engolido e agora eram parte dela, condenados a vagar pela eternidade, sem descanso, sem paz. E sempre, no final do sonho, Ramos aparecia. Seus olhos vazios me fixavam e ele balbuciava as mesmas palavras, repetidas vezes, até que eu acordasse em um grito: "Você é o próximo." Esses sonhos me destruíram por dentro. Comecei a evitar o sono, mas isso só piorou as coisas. Eu via vultos no canto dos meus olhos, ouvia sussurros em línguas que não entendia. Em plena luz do dia, sentia o cheiro de sangue seco e terra molhada, como se a floresta estivesse tentando me puxar de volta. Decidi investigar. Se não podia fugir dos pesadelos, precisava entender o que estava acontecendo. Descobri que aquela floresta tinha uma história sombria. Antigos moradores falavam de batalhas travadas ali séculos atrás, de exércitos que nunca retornaram. Diziam que a terra estava amaldiçoada, que aqueles que morriam lá ficavam presos. Suas almas nunca encontravam o descanso. Encontrei um veterano de guerra, um homem que havia lutado na mesma área durante um conflito anterior. Ele estava arruinado, uma sombra de si mesmo, vivendo isolado em uma cabana nos arredores da floresta. Quando mencionei a missão do meu pelotão, ele se calou, seus olhos se encheram de medo. Ele me contou que sua unidade também havia sido enviada para aquela floresta, e que ele era o único sobrevivente. Suas histórias eram piores que as minhas. Ele falava de como seus companheiros foram lentamente enlouquecendo, como a floresta parecia brincar com suas mentes, criando ilusões e manipulando suas emoções, até que eles se voltassem uns contra os outros. Disse que no final, ele teve que fugir, deixando os corpos de seus amigos para trás. Mas mesmo fora da floresta, ele não estava livre. Eles o perseguiam em sonhos, assim como estavam fazendo comigo. "Não há escapatória", ele disse. "Uma vez que a floresta te marca, você está condenado." Saí daquela cabana com a certeza de que o pesadelo só estava começando. Agora, estou de volta à base, mas a cada dia sinto as sombras se aproximando. Já não sei mais distinguir o que é real do que é fruto da minha imaginação. Estou cansado, exausto, e a cada vez que fecho os olhos, ouço os sussurros. Ramos, meus companheiros, todos eles me chamando de volta. Sei que é só uma questão de tempo até que a floresta venha me buscar. Posso tentar resistir, mas no fundo, sei que estou destinado a retornar. E quando eu o fizer, serei apenas mais uma alma perdida, presa para sempre na escuridão, como tantos outros antes de mim. Talvez este seja meu último relato. Talvez amanhã eu já não esteja mais aqui, mas se alguém encontrar isso, peço apenas uma coisa: não vá até aquela floresta. Não importa o que digam, não importa o que prometam, porque uma vez que você entrar, nunca mais sairá de verdade. Eu sou a prova viva, ou talvez a prova morta, de que alguns lugares são amaldiçoados e que algumas guerras não terminam, nem mesmo quando a batalha acaba. As noites continuaram a ser insuportáveis. Cada vez mais, os sussurros e os gritos dos meus companheiros mortos invadiam meus sonhos, e agora, até mesmo a realidade. Eu podia vê-los no reflexo dos espelhos, nos cantos escuros dos corredores da base, e até no rosto dos outros soldados, que não tinham ideia do que eu estava passando. Estava me perdendo, e sabia que não havia mais volta. Então, numa madrugada silenciosa, algo mudou.
Eu acordei no meio da noite com a sensação de que algo estava me observando. Olhei em volta. O quarto estava escuro, exceto por uma luz fraca vindo da porta entreaberta. Foi quando eu o vi. Ramos estava ali, parado na entrada, com o mesmo olhar vazio e aquela expressão de dor insuportável. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Todos eles estavam lá, cada membro do meu pelotão, suas formas distorcidas pela morte que encontraram naquela floresta. Eles me encaravam, imóveis, e eu sabia o que aquilo significava. Era um chamado. Eu sabia que fugir não adiantaria. Eles vinham me buscar, e eu não tinha mais forças para resistir. Lentamente, me levantei da cama, meus movimentos automáticos, como se estivesse em transe. Segui-os para fora da base pela escuridão da noite. A cada passo, o medo se dissipava e era substituído por uma estranha aceitação. Não havia mais como lutar contra aquilo. Era meu destino. Chegamos à borda da floresta, a mesma onde tudo havia começado. A lua cheia iluminava as árvores altas e retorcidas, lançando sombras que pareciam se mover por conta própria. Parei na entrada, hesitante por um momento. Mas então, senti uma mão fria tocar meu ombro, e quando me virei, Ramos estava ao meu lado. Ele não disse nada, mas seu olhar dizia tudo. Era hora de voltar. Respirei fundo e dei o primeiro passo para dentro da floresta. As árvores pareciam se fechar ao meu redor e a escuridão se tornou absoluta. Os sons dos gritos, dos gemidos, todos os horrores que eu havia testemunhado retornaram em um crescendo ensurdecedor. Mas dessa vez não tentei escapar. Continuei caminhando, meus pés se movendo por vontade própria, seguindo os passos daqueles que já estavam condenados. A floresta parecia viva, pulsando ao meu redor, como se estivesse se alimentando da minha presença. As sombras dançavam, formando rostos familiares, distorcidos pelo sofrimento. Eu estava voltando para casa, para o lugar onde realmente pertencia agora. Meus companheiros desapareciam entre as árvores, se tornando um com a escuridão, e eu sabia que em breve seria minha vez. E então, tudo ficou em silêncio. Não havia mais gritos, mais sussurros, apenas um vazio profundo. Eu estava sozinho no coração da floresta, a escuridão total me envolvendo como um manto. O medo havia desaparecido completamente, substituído por uma estranha serenidade. Eu sabia que aquilo era o fim. Fechei os olhos e esperei. Não sei quanto tempo se passou, mas quando abri os olhos novamente, estava de volta à base. Mas algo estava errado. Tudo parecia diferente. As cores eram opacas, os sons abafados. Olhei para baixo e vi que meus pés estavam cobertos de lama, a mesma lama da floresta. Eu estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. Algo tinha mudado em mim, algo irreversível. Eu era apenas uma casca do que tinha sido, preso entre dois mundos. A floresta havia me deixado voltar, mas apenas fisicamente. Minha alma, minha essência, estava presa lá, para sempre. E agora, enquanto escrevo isso, sinto a presença deles ao meu redor. Eles estão sempre aqui, sussurrando, esperando. Sei que em breve, muito em breve, vou desaparecer de vez. Porque a floresta nunca solta sua presa. Ela só me deu um pouco mais de tempo para entender meu destino, para me despedir. E quando eu desaparecer, sei que ninguém vai se lembrar de mim. Serei apenas mais um soldado perdido em uma guerra que nunca acabou, preso para sempre em um ciclo de terror e escuridão. E se algum dia alguém ler este relato, minha única esperança é que eles fiquem longe daquela floresta, longe do que restou de mim, porque uma vez que a floresta te marca, você nunca mais é o mesmo, e alguns fantasmas nunca encontram descanso. A guerra nos leva a lugares que nunca imaginamos, mas nada poderia nos preparar para o que aconteceu naquela missão. Fomos enviados para um pequeno vilarejo nas montanhas, um lugar que o comando dizia ser estratégico para nossas operações. Era uma tarefa simples: nos infiltrar, assegurar a área e aguardar reforços.
Mas desde o momento em que pisamos naquele solo, algo estava errado. O vilarejo estava completamente deserto, mas não de uma maneira normal. Não havia sinais de luta, nenhum corpo, nem mesmo os animais estavam por perto. As casas estavam em perfeito estado, mas era como se todos tivessem evaporado, deixando para trás uma sensação pesada, sufocante. Tentamos fazer contato com a base, mas as comunicações não funcionavam, como se estivéssemos isolados do resto do mundo. Na primeira noite, montamos acampamento em uma das casas. Parecia a coisa mais sensata a fazer, afinal, não havia perigo aparente. Mas assim que o sol se pôs, a escuridão trouxe consigo um frio que não era só do clima. Era um frio que se infiltrava nos ossos, que nos fazia tremer de um jeito que nunca havíamos sentido antes. À meia-noite, os sons começaram. Primeiro eram sussurros, tão baixos que mal conseguíamos distinguir de onde vinham. Pareciam vir das paredes, do chão, do próprio ar ao nosso redor. Ninguém conseguia dormir. Ficamos todos de vigia, esperando que algo acontecesse, mas os sons continuavam, ininterruptos, como um zumbido incessante na nossa mente. Na segunda noite, um dos nossos desapareceu. O soldado Martinez estava em guarda, e quando fomos fazer a troca, ele simplesmente não estava lá. Não havia sinais de luta, nada quebrado ou fora do lugar. Ele simplesmente se foi, como se tivesse sido apagado da existência. Procuramos por ele em todo o vilarejo, mas tudo o que encontramos foi sua arma, deixada cuidadosamente no meio da rua, como um aviso. O pânico começou a se instalar. Naquela noite, ninguém dormiu. Ficamos todos juntos, tentando manter a sanidade, mas os sussurros ficaram mais altos, mais claros. Agora podíamos ouvir palavras, mas em uma língua que nenhum de nós conhecia. Elas nos cercavam, nos pressionavam, como se quisessem nos empurrar para um abismo invisível. Na terceira noite, as coisas pioraram. A casa onde estávamos começou a se transformar. As paredes pareciam se mover, se fechar ao nosso redor. O chão vibrava levemente, como se algo estivesse rastejando sob ele. As luzes que colocamos para nos proteger piscavam, e em uma dessas piscadas, vimos sombras. Sombras que não pertenciam a nós. As sombras tinham formas humanas, mas estavam distorcidas, alongadas de uma maneira antinatural. Elas se moviam rápido, quase imperceptíveis, mas sabíamos que estavam lá, nos observando, nos cercando. E então, no silêncio total, ouvimos a risada. Uma risada baixa, cruel, que ecoava pelas paredes, entrando nas nossas mentes como uma faca. Naquela noite, outro soldado desapareceu. Dessa vez, foi o sargento Torres. Resistiu. Um homem forte, resistente, que já havia visto de tudo na guerra. Mas nem ele resistiu. Encontramos seu capacete, esmagado como se algo o tivesse apertado com uma força sobre-humana. Não havia sangue, não havia nada além de um silêncio mortal. Decidimos que precisávamos sair dali, mas o vilarejo parecia ter nos aprisionado. As ruas que antes pareciam claras, agora eram um labirinto. Cada curva nos levava de volta ao mesmo lugar. O tempo também parecia distorcido. Não sabíamos mais se era dia ou noite. Tudo estava coberto por uma penumbra constante, como se o sol tivesse desistido de brilhar ali. Na última noite, restávamos apenas eu e o soldado Ramírez. Estávamos exaustos, mentalmente destruídos, sem esperança. Decidimos que a única maneira de sair dali era enfrentar o que quer que estivesse nos caçando. Armados até os dentes, saímos da casa e nos dirigimos ao centro do vilarejo, onde ouvimos os sussurros mais altos. Foi lá que vimos um círculo de figuras encapuzadas, seus rostos escondidos na escuridão, murmurando aquelas palavras incompreensíveis. No centro do círculo, algo indescritível se movia. Uma massa de escuridão pura, pulsante, que parecia estar viva. Sabíamos que aquele era o coração do mal que nos aprisionava. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, as figuras se viraram para nós. Seus rostos, ou o que restava deles,
eram de soldados. Homens que haviam lutado em guerras passadas, seus corpos dilacerados e distorcidos pela dor e pelo tempo. Eles nos olharam com olhos vazios e então, com um movimento lento, apontaram para a escuridão no centro. Ramírez foi o primeiro a ser levado. Ele gritou, mas o som foi engolido pela escuridão antes mesmo de ecoar. Eu tentei correr, mas era como se meus pés estivessem presos ao chão. As figuras começaram a se aproximar de mim, lentamente, e a escuridão parecia se expandir, pronta para me engolir. Meu último pensamento antes de ser tomado foi de que aquilo não era apenas uma maldição, mas uma armadilha. Uma armadilha para capturar as almas dos soldados, alimentando aquela coisa no centro. E agora, eu seria parte disso, condenado a vagar por aquele vilarejo esquecido, esperando pela próxima vítima que a guerra traria para alimentar o mal. Tudo escureceu, e a única coisa que restou foi o som dos sussurros, ecoando eternamente na minha mente, me lembrando de que nunca haveria paz, nem na vida, nem na morte. O que aconteceu depois já não é tão claro. Foi como se eu estivesse flutuando em um vazio interminável, onde tempo e espaço não faziam mais sentido. Mas, de alguma forma, eu ainda estava consciente. Sentia meu corpo sendo arrastado pela escuridão e sabia que não estava mais em controle do meu destino. Quando finalmente acordei, não era como despertar de um sonho. Era como emergir de uma água negra e densa, como se tivesse sido submerso em algo que suga toda a luz e calor. Meus olhos se abriram e vi que estava de volta ao vilarejo, mas algo estava diferente. Não era o mesmo lugar. Ou, pelo menos, não era o mesmo vilarejo que eu conhecia. As casas agora estavam em ruínas, com as janelas quebradas e as portas caídas. A vegetação havia tomado conta de tudo e o ar estava pesado, com um cheiro de morte e decadência que nunca tinha sentido antes. Olhei em volta, tentando entender o que estava acontecendo, mas não havia sinal de Ramírez ou de qualquer outro ser humano. Eu estava sozinho, completamente só. Caminhei pelas ruas desertas, tentando me orientar, mas parecia que o vilarejo estava vivo, mudando de forma e me levando para onde queria. Era um labirinto sem fim, cada vez mais apertado, mais sufocante. E então eu o vi. No centro do vilarejo, o mesmo lugar onde Ramírez e eu vimos aquela coisa, estava agora uma grande árvore, mas não era uma árvore normal. Os galhos estavam retorcidos, quase parecendo mãos que se estendiam para o céu. A casca estava coberta de algo que lembrava carne, pulsando levemente, como se a própria árvore estivesse viva. No tronco, esculpidos em detalhes grotescos, estavam rostos de soldados, seus olhos abertos em expressões de terror eterno. E no topo estava o rosto de Ramírez. A árvore emitia um som baixo, uma espécie de gemido profundo que ecoava por todo o vilarejo. Era o som da dor, da agonia, de almas que nunca encontrariam descanso. Sabia que era isso que me esperava se ficasse ali. Estava preso naquele vilarejo, condenado a ser mais um rosto na árvore, uma parte daquele ciclo interminável de terror e sofrimento. Tentei lutar contra o desespero, tentei correr, mas meus pés estavam como colados ao chão. Sentia que algo me puxava para mais perto da árvore, como se estivesse me chamando. Sabia que era questão de tempo, até que ela me tomasse por completo. A escuridão dentro de mim começou a crescer, e os sussurros voltaram, mais altos do que nunca, agora claramente dizendo meu nome, repetidamente, sem pausa. Com um último esforço, fechei os olhos e tentei me lembrar de algo, qualquer coisa, que me desse força para resistir. Mas não havia nada. Apenas o vazio, apenas a escuridão. E então senti a árvore me engolir, suas raízes se enrolando em torno de meu corpo, apertando, sufocando. Meu último pensamento foi de puro pavor, sabendo que estava condenado a viver eternamente dentro daquele vilarejo amaldiçoado, minha alma presa em uma árvore que se alimentava de medo e dor. E então, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que o mundo havia parado. Mas eu sabia que não havia fim. Estava consciente, mas não mais em controle.
Eu era parte da árvore agora, um rosto entre muitos, esperando a próxima vítima, o próximo soldado que seria levado pela guerra para alimentar o mal que vivia ali. E assim, a árvore continuaria crescendo, alimentada pelo terror de todos aqueles que, como eu, foram capturados pelo vilarejo. Um lugar onde a guerra nunca termina, onde os soldados são transformados em guardiões de um pesadelo sem fim. E, se algum dia você ouvir falar de um vilarejo nas montanhas, onde os soldados desaparecem sem deixar rastro, saiba que não é apenas uma lenda, é um aviso. Fique longe, ou você também acabará como eu, preso para sempre em um ciclo de terror do qual não há escapatória. Vou contar outra história perturbadora sobre militares de guerra, algo que me assombra até hoje. Durante uma operação em um território inóspito e esquecido por Deus, nosso pelotão recebeu ordens de investigar um bunker subterrâneo. A informação era vaga, mas havia relatos de que forças inimigas estariam usando o local para conduzir experimentos estranhos. Nosso comandante, o capitão Mendes, não acreditava em rumores, mas ordens eram ordens, e nós seguimos em frente. Quando chegamos ao local, tudo parecia abandonado. O bunker estava parcialmente coberto por vegetação, e a entrada de aço estava enferrujada e aberta, como se há muito tempo ninguém passasse por ali. A escuridão lá dentro era absoluta, e o cheiro de umidade e mofo era sufocante. Acendemos nossas lanternas e seguimos em silêncio, cada passo ecoando nos corredores estreitos. O bunker parecia um labirinto, com corredores que se bifurcavam sem fim e salas vazias que pareciam ter sido deixadas às pressas. Encontramos equipamentos antigos, caídos no chão, documentos espalhados e escritos em uma língua que não reconhecíamos. Quanto mais adentrávamos, mais sentíamos que algo estava errado. Não havia sinal de vida, mas a sensação de que estávamos sendo observados era inegável. Depois de horas explorando, encontramos uma porta trancada com uma marca estranha gravada no metal. Não era um símbolo militar, parecia algo mais antigo, algo que remetia a cultos ou rituais. O capitão Mendes ordenou que a arrombássemos e, com esforço, conseguimos forçar a entrada. O que vimos do outro lado não era algo que esperávamos. A sala era vasta, com paredes cobertas de símbolos estranhos e uma iluminação fraca e pulsante que parecia vir de velas espalhadas pelo chão. No centro havia uma espécie de altar e em cima dele um corpo, um soldado, mas não como qualquer um que já havíamos visto. O corpo estava seco, como se toda a vida tivesse sido sugada dele. Sua pele estava esticada sobre os ossos e os olhos, completamente negros, pareciam nos seguir enquanto circulávamos a sala. Um de nossos homens, o soldado Santos, se aproximou para verificar se havia algum sinal de vida, mas quando ele tocou o corpo, algo terrível aconteceu. As velas ao redor do altar se apagaram de repente, mergulhando a sala em uma escuridão total. Então, ouvimos o som, um gemido baixo, profundo, que parecia vir do próprio chão, seguido por um movimento ao nosso redor. Ligamos as lanternas rapidamente, mas o que vimos nos paralisou. As paredes, antes cobertas de símbolos, agora estavam se movendo, como se fossem feitas de carne viva, pulsando, respirando. O corpo no altar começou a se mover também. Seus membros estalaram como se estivessem quebrando, e então ele se levantou. Seus olhos negros agora brilhavam com uma luz insana, e ele começou a falar em uma língua desconhecida. Não era uma língua humana, era algo primal, que nos fazia querer correr, mas estávamos paralisados pelo medo. Então, o impossível aconteceu. As sombras nas paredes começaram a tomar forma, saindo das superfícies e se materializando no ar ao nosso redor. Elas tinham formas humanas, mas estavam distorcidas, como se fossem reflexos em um espelho quebrado. E cada uma delas carregava o mesmo olhar vazio do soldado no altar. O capitão Mendes tentou ordenar uma retirada, mas antes que pudéssemos reagir, as sombras atacaram. Elas não nos tocavam fisicamente,
mas era como se sugassem nossa energia, nossa vontade de viver. Podíamos sentir nossas forças nos deixando, enquanto aquelas coisas se alimentavam do nosso medo, da nossa dor. Eu corri, sem olhar para trás, sem pensar nos meus companheiros. O medo era tão grande que me dominou completamente. Fugi pelos corredores, tropeçando e caindo, até que finalmente encontrei a saída do bunker. O ar fresco lá fora foi como uma bofetada, mas mesmo assim, não parei. Continuei correndo até que minhas pernas não aguentassem mais. Quando finalmente parei, percebi que estava sozinho. Os gritos dos meus companheiros ainda ecoavam na minha cabeça, mas não havia mais ninguém ao meu redor. O bunker estava distante agora, uma mancha escura contra o horizonte. Eu sabia que não poderia voltar, mas também sabia que aquilo que havia no bunker não ficaria lá para sempre. Os dias seguintes foram um borrão. Consegui voltar para a base, mas quando tentei explicar o que aconteceu, ninguém acreditou. Disseram que eu estava delirando, que o bunker estava abandonado há décadas e que não havia encontrado nada além de ruínas. Mas eu sei o que vi. Sei o que aconteceu lá dentro. Desde então, meus sonhos são invadidos por aquelas sombras. Não posso fechar os olhos sem vê-las, sem ouvir a língua insana que elas falavam. Sei que elas me encontraram, e é só uma questão de tempo até que venham me buscar. Eu deveria ter morrido naquele bunker, junto com meus companheiros, mas de alguma forma sobrevivi. E agora estou condenado a carregar essa lembrança, a viver com a certeza de que, um dia, elas virão me buscar e não haverá lugar para onde fugir. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, mas a sensação de que algo estava errado nunca me deixou. Eu havia sido transferido para uma base remota, longe de qualquer conflito, mas a mudança de ambiente não trouxe a paz que eu esperava. A cada noite, os sonhos se tornavam mais vívidos, mais intensos. Não era apenas uma repetição do que aconteceu no bunker. Os sonhos estavam evoluindo, se transformando em algo ainda mais aterrorizante. No início, eram apenas as sombras que me perseguiam. Elas apareciam no canto dos meus olhos, se esgueirando nas paredes do meu quarto, em cada sombra da noite. Eu acordava suando frio, com o coração disparado, mas quando acendia as luzes, não havia nada ali. Mas eu sabia que elas estavam lá, esperando, observando. Então os sonhos começaram a mudar. As sombras começaram a me falar. No começo, eram apenas murmúrios, palavras que eu não conseguia entender, mas que me enchiam de uma sensação de pavor indescritível. Mas com o tempo, as palavras começaram a fazer sentido. Elas me chamavam pelo nome, me diziam que minha hora estava chegando, que eu não poderia escapar do que estava destinado a acontecer. Comecei a evitar o sono, fazendo turnos de guarda voluntários, qualquer coisa para me manter acordado. Mas o cansaço me alcançou, e foi quando os pesadelos começaram a invadir a realidade. Eu via as sombras durante o dia, em plena luz do sol, deslizando pelas paredes, se escondendo em cada canto escuro. As vozes sussurravam em minha cabeça mesmo quando eu estava acordado, me deixando à beira da loucura. Não demorou muito para que os outros soldados começassem a notar. Eles me olhavam com desconfiança, cochichavam pelas minhas costas, dizendo que eu estava ficando maluco, e na verdade, eu sabia que estavam certos. Mas o pior aconteceu quando um deles, o soldado Ferreira, decidiu me confrontar. Uma noite, após o turno de guarda, Ferreira me puxou de lado, dizendo que precisava conversar. Ele parecia preocupado, mas havia algo mais em seu olhar, algo que me deixou desconfiado. Ele me disse que eu estava assustando os outros, que precisava parar com aquela paranoia antes que as coisas saíssem do controle. Eu tentei explicar o que estava acontecendo, contar a ele sobre o bunker, mas ele apenas balançou a cabeça, incrédulo. Foi então que vi. Atrás dele, nas sombras da tenda, uma das figuras distorcidas do bunker se formou. Ela se arrastava lentamente, como se estivesse tomando seu tempo, saboreando o medo que sentia dentro de mim. Eu gritei, tentei avisar Ferreira, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a sombra o tomou. Ferreira paralisou,
Seus olhos se arregalaram em um misto de terror e dor. Ele tentou falar, mas tudo o que saiu foi um gorgolejo, como se algo estivesse prendendo sua garganta. Em segundos, seu corpo começou a se contorcer, dobrando-se de formas que um corpo humano nunca deveria dobrar. E então, como em um piscar de olhos, ele simplesmente colapsou, caindo no chão sem vida. Eu estava em choque, mas não tive tempo de reagir. As sombras se voltaram para mim, e foi então que entendi que meu tempo havia acabado. Elas estavam ali para me levar, como haviam feito com meus companheiros no bunker. A única diferença é que dessa vez eu estava acordado. Corri para fora da tenda gritando por ajuda, mas quando os outros soldados chegaram, não havia sinal das sombras. Apenas o corpo sem vida de Ferreira, retorcido no chão, seus olhos vazios me encarando, como se me culpassem pelo que aconteceu. Eles não me deixaram explicar, não me deram chance de me defender. Fui declarado louco e rapidamente transferido para um hospital psiquiátrico militar. Aqui estou agora, trancado em uma cela fria e solitária, esperando pelo que sei que está por vir. As sombras não pararam de me perseguir. Elas estão aqui, nas paredes da minha cela, esperando o momento certo para me tomar. Sei que não tenho muito tempo. Escrevo este relato como meu último testemunho, na esperança de que alguém, em algum lugar, entenda o que aconteceu. Porque sei que as sombras não vão parar em mim. Elas estão à espreita, esperando por novas vítimas, e qualquer soldado que se atreva a explorar aquele bunker, ou qualquer outro lugar onde o mal tenha sido invocado, está destinado a compartilhar do mesmo destino. Se você estiver lendo isso, lembre-se, o que aconteceu comigo não foi uma coincidência, foi um aviso. E se você ignorá-lo, estará condenando sua própria alma à escuridão eterna. Agora, tudo o que me resta é esperar. As sombras estão cada vez mais próximas. Posso sentir o frio delas, o sussurro gelado de suas palavras se tornando mais claro. Elas vieram me buscar, e sei que, em breve, minha alma será devorada pela escuridão que espreita além do véu da realidade, e quando isso acontecer, não haverá mais volta. Eu serei apenas mais uma sombra, vagando eternamente entre o mundo dos vivos e dos mortos, esperando pela próxima alma incauta que se aventure em um território que deveria ser esquecido para sempre. Os dias se transformaram em uma espera angustiante. O hospital psiquiátrico onde fui trancado era um lugar sombrio, com corredores longos e mal iluminados que pareciam esticar para sempre. Cada noite era uma batalha para não sucumbir ao sono, porque sabia que as sombras estavam à espreita, esperando o momento certo para me tomar. Comecei a perceber que os outros pacientes me evitavam, assim como os médicos e enfermeiros. Eles sussurravam entre si, lançando olhares de pena e medo em minha direção. Eu me tornei o paciente problemático, aquele com o qual ninguém queria lidar. Eles achavam que eu estava louco, que minha mente havia cedido à pressão da guerra. Mas eu sabia a verdade, e essa verdade era muito mais aterrorizante do que qualquer coisa que eles pudessem imaginar. As sombras começaram a se manifestar de maneiras mais intensas. Elas não estavam mais restritas aos meus sonhos ou ao canto da minha visão. Agora, as via claramente, se arrastando pelas paredes da minha cela, tomando formas grotescas, como se estivessem me provocando, testando meus limites. Suas vozes se tornaram mais claras, sussurrando meu nome, repetindo frases em uma língua antiga que fazia minha cabeça doer. Eu sabia que estava perdendo a batalha. Minha resistência estava se esgotando, e a cada dia que passava, sentia que meu corpo estava mais fraco, mais vulnerável. Era como se as sombras estivessem drenando minha energia, me preparando para o momento final. Eu estava apavorado, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim queria que tudo acabasse de uma vez. A espera era insuportável. Então, na noite em que tudo terminou, algo mudou. As sombras se tornaram mais agressivas, como se estivessem impacientes. Elas começaram a se reunir no centro da minha cela, formando uma massa de escuridão tão densa que parecia absorver toda a luz ao redor.
Eu me encolhi em um canto, meu coração batendo descontroladamente, enquanto observava aquela coisa crescendo, tomando forma. E então, do meio daquela escuridão, surgiu uma figura. Era humanoide, mas distorcida, com membros longos e finos que se moviam de maneira antinatural. Seu rosto era uma máscara de agonia, com olhos completamente negros, vazios, que pareciam sugar minha alma. Eu sabia que essa era a entidade que controlava as sombras, a coisa que havia me caçado desde o bunker. Ela se aproximou lentamente, como se estivesse saboreando meu medo. Eu tentei gritar, mas minha voz falhou. Não havia mais para onde fugir, não havia mais como lutar. Quando a entidade estendeu uma mão esquelética em minha direção, senti um frio cortante me invadir, como se meu sangue estivesse congelando nas veias. Nesse momento tudo parou. O tempo pareceu se esticar, e eu fui tomado por uma sensação de vazio absoluto. Era como se estivesse sendo puxado para dentro daquela escuridão, sendo absorvido por ela. As vozes das sombras se tornaram ensurdecedoras, como um coro macabro que ecoava dentro da minha cabeça, repetindo uma única palavra: finalmente. Então, tudo se desfez. Quando abri os olhos, estava de volta ao bunker. Mas não era o bunker como eu lembrava. Estava diferente, mais sombrio, mais distorcido. As paredes pulsavam, cobertas de símbolos que brilhavam com uma luz fraca e vermelha. O altar no centro da sala estava vazio, mas eu sabia que algo terrível havia sido libertado. Eu me aproximei do altar, meus passos ecoando na escuridão. Senti uma presença ao meu lado, e quando me virei, vi meus companheiros. Eles estavam ali, mas não eram mais humanos. Seus corpos estavam retorcidos, cobertos por uma sombra viva que se movia como fumaça, seus rostos congelados em expressões de dor eterna. Eu tentei falar com eles, pedir desculpas, dizer que tudo isso era minha culpa, mas eles não responderam. Eles estavam além de qualquer ajuda, e eu sabia que logo eu estaria também. Porque ao olhar para minhas mãos, vi que elas estavam começando a desaparecer, se desfazendo em sombras que se misturavam com as deles. A última coisa que ouvi antes de desaparecer completamente foi o sussurro da entidade, uma voz suave e fria que disse: "Você é nosso agora, para sempre." E então, não havia mais nada. Eu me tornei parte da escuridão, uma sombra entre muitas, condenado a vagar por aquele bunker amaldiçoado por toda a eternidade. Não havia mais identidade, não havia mais passado ou futuro, apenas uma existência vazia, presa em um ciclo interminável de dor e terror. Agora, sou apenas uma sombra, e se algum dia alguém ousar entrar naquele bunker novamente, estarei esperando, porque assim como as sombras me caçaram, eu também preciso de companhia, e no final, todos nós somos tragados pela escuridão que criamos.